Boa tarde. Hoje, dia 21 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Unesportes desta quarta-feira, que tem muita novidade. Os campeonatos regionais começam a entrar no seu funil, se definir, e ontem tivemos uma surpresa lá no Rio Grande do Sul. O Avenida acabou desbancando a equipe do Caxias, o Caxias que fez um bom primeiro turno, não reprisou no segundo turno e acabou sucumbindo, perdendo aí ao empatar em 2-2 jogando em casa. E passando então o Avenida vai enfrentar o vencedor de Grêmio e Internacional que jogam hoje à noite. Esse assunto que nós vamos abordar no segundo bloco, quando fizermos aqui a tabela dos campeonatos. E lógico que nesse trabalho que nós estamos tendo em divulgar Marcílio Dias, divulgar o Clube Náutico Clemente Barroso, o Marcílio Dias vem com uma novidade aí. Marcílio Dias usando todos os seus argumentos, todos os seus artifícios, inclusive convidando os seus torcedores para um mutirão. Cacá, boa tarde. Esse mutirão já está definido, o pessoal está enganjado, vai sair. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Ládio. Boa tarde para você que está ligado na TV Univale. Exatamente, o Marcílio Dias está convocando o torcedor para, nesse final de semana, poder ajudar aí em obras no Gigantão das Avenidas. A gente tem imagem da publicação do Marcílio através das redes sociais e também a gente, como imprensa, divulgando para você. É a outra imagem, essa aí, ó. Tá, portanto, aí, vamos arregaçar as mangas e dar uma mãozinha para o marinheiro. Pois é, Marcílio Dias convocando o torcedor para o mutirão de auxílios nas reformas do estádio Dr. Ercílio Luz, nesse sábado e domingo, a partir das 9 horas da manhã. Os torcedores interessados em participar podem se inscrever através do e-mail imprensa@marciliodias.com.br ou pelo telefone 3346-5575, informando o nome completo e com o que você pode ajudar. O clube necessita de apoio para realizar pinturas de muros e também da arquibancada, retirar entulhos, instalação elétrica, instalação de forros de PVC, limpeza e serviços gerais. Além disso, pede apoio a empresas fornecedoras desses serviços ou de materiais, não somente a mão de obra, que também possam contribuir, portanto, com o Marcílio Dias. A informação que eu recebi é que partiu do torcedor essa iniciativa de o Marcílio Dias organizar um mutirão para que o torcedor possa apoiar nessas reformas do Gigantão. Eu acho válido, eu acho importante o Marcílio reconhecer que tem torcedor e que o torcedor quer ajudar o clube. E, Eládio, eu sinto muito orgulho da história do Vasco, de que o torcedor vascaíno ergueu São Januário. Então eu acho legal. E não só o Vasco, outros clubes também, o Internacional, por exemplo, também tem esse fator de o torcedor ajudar, de o torcedor construir um patrimônio do clube. Eu acho muito legal, acho válido. Parabéns ao Marcílio pela iniciativa e, principalmente, parabéns ao torcedor que vai se disponibilizar no final de semana para poder ajudar o Marcílio Dias para poder melhorar o Gigantão das Avenidas. E um detalhe, isso aí faz parte da história de qualquer clube. Lá no nascimento de qualquer agremiação, se reúne um grupo de amigos num bairro onde tem um terreno baldio, cada um pega a sua enxada, cada um pega a sua foice, vai lá e vai limpando o terreno, vai fazendo, sai aquele campinho e ali começa a história de qualquer clube. E vejo com bons olhos essa atitude do torcedor e do próprio empresariado também em doar material para que se faça, porque há necessidade de que o estádio Dr. Ercílio Luz esteja em condições de receber o seu público para o próprio campeonato. É verdade, o Gigantão é a casa do marcilista, então tem que ser cuidado, né? Além de a gente voltar a reforçar que o torcedor tem que cuidar do estádio, no jogo, né? Cuidar, administrar, não jogar o lixo, enfim. Agora, antes do campeonato também pode ajudar dessa forma. Alguma novidade mais? Tem um CT aí? Nós temos uma novidade, já é antigo o desejo do Marcílio Dias ter um CT, talvez até ultrapassado esse desejo, já era para estar com o CT pronto, mas a diretoria promete viabilizar esse projeto e a gente tem imagem também para você curtir do Marcílio Dias em São Paulo. Essa imagem do Marcílio Dias no Centro Esportivo do Shandong Luneng aqui no Brasil. O Shandong Luneng é um time chinês, todo mundo conhece porque foi um time que levou muitos jogadores brasileiros, manchou muito o time brasileiro nos últimos anos, então eles têm uma sede no Brasil, em São Paulo. O Lucas Brunet, juntamente com o René Marques e o Marco Gama do Marcílio Dias, estiveram presentes nesse CT, também estiveram no Corinthians e também estiveram no Oeste Barueri. Essa iniciativa eu conversei com o René ontem à noite, ele me falou que é para observar
para adquirir experiência, abrir mercado também para o Marcílio Dias, então é muito importante. O Marcílio Dias, assim como o Almirante Barroso, na semana passada a gente mostrou o Teco no Corinthians, tanto o Marcílio quanto o Barroso estão de olho em São Paulo, estão visitando clubes de São Paulo para, claro, adquirir experiência e também, quem sabe, parceiros para compor Série B, compor Série A de Campeonato Catarinense. Tá, mas tudo parte do seguinte, o Marcílio já teve um tempo distante, um terreno que estava predestinado para se criar o centro de treinamento do Clube Náutico Marcílio, se não me engano, é aqui na Murta. Acabou não saindo em nada. Depois criaram um outro espaço. E para você começar, eu acho que o primeiro passo é você adquirir esse espaço ou por doação, ou por comodato, ou por qualquer outra condição, para que seja ali, então, incrementado a possibilidade. Porque nós tivemos, nesse aqui, que se não me engano foi na Murta, tivemos até pedra fundamental lançada e não saiu em nada. Então nós temos que ter definitivamente, porque todos os clubes que querem crescer têm que ter o seu CT, o seu centro de treinamento. E eu espero que ou o município vizinho aqui também, possa ceder esse espaço para que o Marcílio Dias possa construir o seu centro de treinamento, o que é de suma importância para qualquer clube. É verdade. A gente tem um exemplo da Chapecoense que chegou longe, né? Chegou até a Série A de Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, na Série B, a Chape tinha problemas com o treinamento porque não tinha o CT. Então foi nessa transição de Série B de Brasileiro para a Série A que a Chapecoense foi se preocupar com o centro de treinamento, que viu a importância que é um centro de treinamento. Marcílio Dias não precisa chegar a ponto de se desesperar para construir o CT, mas já era para ter o CT pronto. Um clube com 99 anos, Chapecoense com 44, já tem um centro de treinamento. Então é importante que o Marcílio Dias, junto com o poder público, junto com bons contatos, possa viabilizar esse centro de treinamento. Tomara que até o centenário a gente já possa falar de centro de treinamento, porque é muito importante. Mas é válido o presidente, o diretor de futebol, o superintendente Marco Gama, estar em São Paulo, né, conversando, olhando estrutura. Eu acho que é muito importante isso. Tanto o Marcílio quanto o Barroso precisam de um centro de treinamento. É só para fechar esse assunto do Marcílio e fechar com o mutirão sempre é bem-vindo. Eu tenho observado aqui na nossa região que algumas ONG, algumas entidades, algumas pessoas se enganjam no mutirão da limpeza dos rios, no mutirão da limpeza dos bairros. E isso é fundamental. Isso faz com que a pessoa crie essa vontade de ajudar o seu clube e partir por esse mutirão. Estou torcendo para que nós, durante essa semana, ou a semana que vem, talvez até o mês que vem, nós possamos dar aí um resultado desse mutirão que o Marcílio Dias está propondo, que foi até uma solicitação de um torcedor, propondo um mutirão para deixar o estádio Doutor Icílio Luiz em condições de receber o público para o campeonato regional. Deixa eu reforçar então o contato, imprensa@marciliodias.com.br ou no telefone 3346-5575. Você liga ou manda e-mail informando o seu nome completo e no que você pode contribuir com o Gigantão das Avenidas. E agora, lógico que o pessoal já estão nos mares desse mundão aí para chegar em Itajaí e a Volvo Reis está já navegando e bem. Vai depender dos ventos, vai depender da velocidade, para saber o dia exato que vai chegar aqui em Itajaí. Alguma novidade da Volvo? Exatamente, a gente tem 2 vídeos para mostrar. O primeiro são imagens desse início da perna 7, né? O início desta etapa de Auckland até a nossa Itajaí, exatamente. Já está na tela para você, porque já está rolando essa perna 7 da Volvo Race e os velejadores estão enfrentando, Eládio, baixas temperaturas a caminho da nossa cidade. Segundo o Race Control, os termômetros já batem 10 graus na descida pelos mares da Oceania e deve diminuir ainda mais durante todo o percurso. Ontem, na última atualização, o Vestas estava liderando a prova, seguido pelo Axel Nobel, da brasileira Martine Grael, mas os outros barcos estão tão rápido quanto os velejadores que estão liderando a prova. Nessas últimas 24 horas, mais de 500 milhas náuticas foram percorridas. O percurso de Auckland até Itajaí tem 7.500 milhas náuticas e os barcos devem chegar em Itajaí até o dia 8 de abril. A partir, portanto, dessa semana, desse início de abril, os barcos já devem estar chegando no litoral catarinense. Eu tenho conversado com vários atletas, vamos dizer atletas do mar,
que são velejadores, que já fizeram volta ao mundo, que já tiveram uma participação em competições de Olimpíada. Eles têm demonstrado o carinho e a força que eles necessitam para fazer uma travessura dessa natureza. Então, essa perna 7, que se chama aqui na Volvo, segundo os especialistas, é a mais pesada, é a mais difícil, é aquela que você encontra mais dificuldades, e você está agora nos relatando que uma das dificuldades que não se mencionava antes era com relação à temperatura. E agora estão recebendo ventos fortes e uma temperatura muito baixa, deixando todo mundo quase congelado. Já no começo 10 graus, e deve diminuir bem mais. Então, fora o Cabo Horn também, que é um percurso muito difícil. Enfim, é a perna mais sofrida dos velejadores de Auckland até a nossa Itajaí. Mas eles vão chegar aqui e vão ser bem recebidos, com certeza. Agora, Eladio, tem um vídeo também muito legal, divulgado pela Prefeitura de Itajaí, de uma das velejadoras estrangeiras, falando de Itajaí, falando da expectativa para chegar aqui. E ela deu um recado também para o torcedor do Marcílio, que está muito legal. A gente pode ver o vídeo, então? Podemos ver o vídeo da velejadora? Olha aí, pessoal de Itajaí, eu estou em Auckland e amanhã a gente vai partir na etapa 7, direção de Itajaí. Espero que a torcida vai ser enorme, as expectativas são altas. Estou morrendo de saudades. Até dentro de 20 dias. Tchauzinho. Dali, Marcílio! Tá aí, portanto, só para explicar, foi gravado no final de semana, antes do início do percurso, os barcos já estão em alto mar, né? Mas houve essa gravação e aí, Dali Marcílio, a velejadora, com moral para Itajaí. De parabéns aí o pessoal de marketing, pessoal do Marcílio Dias, que através do prefeito Volney Morastone, fez com que esse material chegasse até Auckland, onde se fizesse esse tipo de contato e já vestisse realmente alguns velejadores, e agora com essa mensagem aí, fortalecendo ainda mais o Marcílio Dias. É só ficar no aguardo dessa chegada dos barcos aqui em Itajaí. Nós já tivemos experiência nas outras vezes que aqui eles estiveram. Foi tanto sucesso que deu recorde de público. 350 mil pessoas visitaram a Vila da Regata. Na última? Na última. Lembrando que Itajaí tem uma população em torno de 210 mil habitantes, né? Então, muita gente, mais do que a população de Itajaí, visitando nossa parada da Volvo. E para esse ano, o Marcílio Dias vai ter um stand ali? Exatamente. O Marcílio vai ter um espaço destinado dentro da Volvo Ocean Race, até para o turista poder conhecer o time Marcílio Dias. Pois é. Oi, Ládio, antes do nosso intervalo, desculpa te cortar, saiu o julgamento do TJD. É verdade. Tivemos o julgamento ontem do Clássico de Floripa. Tivemos o julgamento do Clássico ontem. Quem foi penalizado? Pois é, o jogo no Scarpelli, né, aquele Figueirense e Avaí que terminou empatado, nós tivemos, portanto, o julgamento por causa da confusão. Do lado do Avaí, punições para Marquinhos Santos. O Marquinhos pegou 4 jogos de gancho, o técnico Claudinei Oliveira pegou 6 jogos e o Luanzinho pegou 4 jogos. Do lado do Figueirense, o técnico Milton Cruz e também o jogador Ivan Iso, os dois foram absolvidos. Milton Cruz e Ivan Iso absolvidos. E o Pereira, jogador do Figueira, pegou 2 jogos. E hoje tem rodada do Catarinense e no segundo bloco nós vamos passar aqui a tabela e vamos saber tudo o que aconteceu na quinta-feira, na sexta-feira, na terça-feira, melhor dizendo, na terça-feira, que vai acontecer hoje, na quarta-feira, para poder analisar o nosso campeonato. Nosso campeonato já está bem desenhado, tá? Chapecoense, Figueirense, provavelmente vão decidir o título catarinense. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e nesse segundo bloco, antes de nós chamarmos aqui a tabela dos jogos, nós noticiamos ontem aqui o problema das contusões nas seleções, o atleta russo, que era a grande atração russa, se machucou, os atletas brasileiros se machucando, e o Paulo Guerreiro, que não estava na zona que tinha sido punido, recebeu aí uma punição menor. E o Paulo Guerreiro vai para a Copa do Mundo, ou Cacá? Exatamente, ele está liberado para treinar. A gente tem imagens divulgadas pelo Flamengo nas redes sociais do Paulo Guerreiro treinando. Pois é, ele está liberado pela FIFA, o Guerreiro se apresentou ao Flamengo nessa semana e em forma, inclusive, e ele já foi para os treinos. O peruano está suspenso até o dia 3 de maio dos gramados, mas está liberado para voltar a usar as instalações do Flamengo. Portanto, Paulo Guerreiro já está
com o elenco do Flamengo, já foi bem recebido lá no Ninho do Urubu, foi aos treinos, está em forma, dia 3 de maio, a partir do dia 3 de maio ele pode jogar profissionalmente. E aí para a Copa, tudo indica que ele vai poder jogar com a seleção do Peru. O torcedor do Flamengo estava com saudade do Paulo Guerreiro, muita gente cornetando aí o Henrique Dourado, que não faz gol. Guerreiro está de volta, vai ser opção a partir de maio. Mas quem é que está cornetando? É o James? O James, fiz aqui a seta. É o James? Não, eu tenho muito amigo flamenguista que cornetou o Henrique Dourado. Gente, ele só faz gol de pênalti. Alguns gols ali dentro da grande área, mas ele é especialista em bater pênalti. Ele não perde pênalti. Mas bate bem. Bate como ninguém, tem um pênalti perdido em toda a carreira. Pênalti, gente, é com o Henrique Dourado. Agora, o Guerreiro tá voltando, dia 3 de maio já tá liberado para jogar. Mas um detalhe, né, você vê aqui na matéria que o Flamengo divulgou, que o Paulo Guerreiro não relaxou. Ele deve ter continuado no treinamento, na sua conduta de profissional. Separadamente, né? Porque ele está demonstrando ali que ele está enxuto, está pronto para começar a bater bola. Como atleta, acho que o Eladio pode até falar melhor do que eu, o sonho é jogar uma Copa do Mundo, né? E o Guerreiro lutou muito. O Guerreiro ajudou a seleção do Peru a conseguir a classificação. E lembrando, o Peru conseguiu a classificação na repescagem, de uma maneira sofrida. Então, para o Guerreiro, foi um choque muito grande essa punição e eu, particularmente, estava na torcida para que ele pudesse jogar a Copa, porque profissionalmente, como atleta, ele é 100%. Vindo de um vascaíno... Não, mas eu gosto do Guerreiro. Vindo de um vascaíno... Mas eu gosto do Guerreiro. Que o Paulo Guerreiro tu é simpático ao Paulo Guerreiro. Quer ver quando ele enfrentar o Vasco? Daí não, daí não. Mas sabe que nos confrontos com o Vasco ele sempre foi muito profissional. Diferente do Rodrigo, que era zagueiro do Vasco e que tem aquele beliscão. Então, assim, o Guerreiro, diferente do Rodrigo, sempre foi muito profissional. Claro, tô defendendo as coisas do Flamengo. E eu tô na torcida pelo Henrique Dourado. Eu tenho muita simpatia pelo ceifador. Tirei foto, inclusive, ano passado no Jogo das Estrelas com o Henrique Dourado. São jogadores carismáticos, gente. Apesar de jogar no Flamengo, ser rival, mas são jogadores carismáticos. Então, tá bom. Tô perdoado? Tá perdoado. Você é vascaíno? Tá perdoado. Depois eu vi alguma matéria agora a respeito da nova camisa da seleção brasileira. O que mudou na camisa da seleção brasileira? Ficou mais amarela, menos amarela? Eladio, você já ouviu a expressão spoiler, que é quando você conta um detalhe importante do final da série? Mais ou menos o Daniel Alves deu um spoiler da camisa da seleção brasileira, porque ele revelou a camisa do Brasil para a Copa. A gente tem imagem... Foi ele que lançou, então? Pois é, ele postou esse vídeo nas redes sociais, num pagodinho ali, com a camisa do Brasil, junto com os parceiros ali, o Thiago Silva, tá, portanto, também Daniel Alves, Thiago Silva, nesse pagodinho aí, portanto, que rolou nas redes sociais. E hoje, pela manhã, a CBF divulgou, portanto, as camisas oficiais do Brasil, que vai ser da Copa, né, e que vai estrear contra a Rússia e contra a Alemanha. A gente tem imagens também divulgadas pela CBF das camisas da seleção brasileira. Portanto, tá aí, Eladio, ó. A gente tem essas imagens da nova camisa do Brasil. A CBF, junto com a Nike, divulgaram na manhã de hoje os uniformes que o Brasil vai usar na Copa do Mundo em ação promocional com Neymar, Coutinho, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e também o Paulinho. A camisa titular vai ter um amarelo vibrante com golas verdes e vai estar aí à disposição do Brasil no amistoso contra a Rússia e também contra a Alemanha. O amarelo vai ser usado contra a Alemanha na semana que vem e o azul, nosso tradicional uniforme 2, vai ser usado pelo Brasil contra a Rússia nessa semana. Portanto, azul na Rússia e em Berlim o Brasil vai usar a amarelinha. Então aí, novidade na camisa do Brasil e o Daniel Alves... Deu spoiler. Dando um furo de reportagem ali, ninguém tinha percebido que poderia ser a camisa oficial do Brasil, que seria apresentada, seria lançada, mas o Daniel deu desperto e apareceu lá naquele bom pagode que só eles sabem fazer. Ô Eladio, na época de jogador você era pagodeiro também? Você participava dos pagodes no fundo do ônibus? Não. Tinha pagode nessa época, não? Tinha, sempre teve. Mas você era mais conservado, né? Não ia pro pagodão? Não, eu era mais na minha. Eu era mais do fundo do ônibus e lá o pessoal jogava a sua cartinha, enfim, tinha outros atrativos dentro da nossa delegação. Mas o Daniel Alves é pagodeiro e entregou a camisa da seleção mesmo. Exatamente. E a tabela? Vamos ver o que rolou nos campeonatos que estão rolando e estão definindo aqui no Brasil, o Paulista, Carioca, vai também o Catarinense, teve o Gaúcho. Vamos lá, vamos na tabela ver o resultado. No Campeonato Carioca, jogo programado para hoje. Alguém vai ficar nervoso. Vasco da Gama e Botafogo.
O Vasco está aqui com o Kaká e o Botafogo com o nosso glorioso Betinho, que vão estar na expectativa. E no Campeonato Paulista, nas quartas de final, nesta quarta-feira também, Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e Botafogo. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0, Santos ficou no 0-0 com o Botafogo. E no Campeonato Gaúcho, nas quartas de final, jogo de volta, o Internacional e Grêmio. O Grêmio venceu por 3-0 o Internacional. O Internacional vai ter que fazer 3. Não vai ser fácil, não. E dizer que o vencedor daí vai enfrentar o vencedor do Caxias, do Avenida, né? Do Avenida, vai enfrentar o Avenida. No Campeonato Catarinense, nesta quarta-feira, teremos 3 jogos. Chapecoense e Ercílio Luz, Joinville e Figueirense, são os 2 jogos que praticamente podem definir a situação do Campeonato Catarinense, e o Avaí enfrentando a equipe do Criciúma, o Avaí já desfalcado do Marquinhos, porque o Marquinhos, me parece que o Avaí está querendo entrar com aquele famoso efeito suspensivo para que o Marquinhos possa jogar essa partida contra a equipe do Criciúma. Tanto o Marquinhos quanto o Claudinei, que é o técnico, né? Então o Avaí perdeu 2 peças importantíssimas, mas já demonstrou que não está interessado nessa reta final do campeonato. O Avaí tem como prioridade agora a Copa do Brasil, avançar diante de um Goiás, que é um adversário que é possível conseguir a classificação, mas é uma pena. Eu queria fazer uma crítica, Eladio, porque você estava comentando que agora os estaduais entram num momento diferenciado, um momento de mata-mata, só o nosso que não. O gaúcho, paranaense, paulista, carioca, todo mundo fazendo mata-mata. O nosso futebol é tão superior quanto o desses estados que a gente tem que fazer pontos corridos. Então, assim, o nosso campeonato não vai ter público para Avaí e Criciúma nessa rodada, vai ter um baixo público. Só Chapecoense e Figueirense que se interessam nessa reta final, brigando por título. Contra o rebaixamento é diferente, existe a briga acirrada também. Mas para os grandes ficou desinteressante. Então, eu lamento porque eu acho que a gente deu um tiro no pé em fazer esse campeonato com 18 datas, turno e retorno e apenas uma final com jogo único. Mas foi a vontade dos clubes, Cacá. Pois é, lamentável. Foi a vontade dos clubes. Os clubes, eles têm todo o direito de definir a forma da competição. A federação homologa, simplesmente homologa. E a federação, inclusive, era autora de um outro tipo de competição, que eram 2 chaves. Joga primeiro numa chave, depois joga na outra, diminui o número de jogos. Parecido com o do Carioca. Exatamente. Né? E depois, então, você faz o mata-mata. Mas não era esse o interesse. Então, eu, sinceramente, não entendi a forma que foi feito, porque lá no início, quando fizeram o planejamento, era turno único. Quem chegasse na frente seria campeão, pior ainda. E hoje a Chapecoense está lá com 6 pontos de vantagem, já e se ganha hoje também, já acabava o campeonato para todo mundo. Ainda vai ficar a expectativa na briga do Avaí. O Avaí pode estar na briga com o Figueirense, desde que o Figueirense não passe pelo Joinville, o Avaí passe pela equipe do Criciúma. Há a possibilidade do Avaí se aproximar do Figueirense. Mas a Chapecoense, que joga em casa contra o Ercílio Luz, acredito eu que a Chapecoense deve lá sacramentar o resultado a seu favor, porque quem chegar na frente joga em casa na grande decisão. Prós e contras, né? A gente teve o exemplo do Gaúcho, que o Caxias fazendo uma campanha incrível em pontos corridos, no primeiro mata-mata já ficou pelo caminho, né? Mas o Campeonato Gaúcho é muito mais interessante que o nosso catarinense pelo formato de quartas, semi e final. Paulista também. Ontem nós tivemos o São Paulo, que sufoco para o São Paulo classificar diante do São Caetano. O São Paulo venceu por 2-0 e se classificou. Agora, só o nosso catarinense, só a gente fez diferente, só a gente não fez mata-mata. O Estadual do Rio, o Campeonato Carioca, ele é um campeonato maluco para dar sempre mata-mata com os grandes. Nós já tivemos a semifinal e a final da Taça Guanabara, estamos na semifinal da Taça Rio, vai ter a final da Taça Rio e depois a semifinal do Campeonato Carioca com o final do Campeonato Carioca. Então nós vamos ter aí pelo menos 3 jogos grandes com finais envolvendo times grandes do Rio de Janeiro. Claro, o Campeonato Carioca também não foi atrativo, o público não comprou ideia, o Rio de Janeiro passando por problemas, deficiência técnica dos jogos, né, dos times, mas mesmo assim fizeram um formato para tentar ser atrativo, para tentar ter mata-mata e jogo com apelo. Só a Santa Catarina que fez pontos corridos sem mata-mata, é uma pena, a gente está vendo aí um baixo público no nosso estadual,
mas infelizmente isso aí foi da cabeça dos clubes. Como o Eladio bem comentou, a federação propôs um outro formato, que não foi aceito pelos clubes. E hoje no Grenal, Eladio, eu acho que o Inter é favorito a vencer o jogo, mas o Grêmio com um 3-0 nas costas deve classificar. O Grêmio inclusive vai estar desfalcado, o Jeromel está na seleção desfalca, o Léo Moura acho que vai ser poupado também, o Renato deve estudar um outro time, mas o Grêmio deve classificar para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Só complementando aí o Campeonato Catarinense, eles vão ter que engolir esse regulamento já para o ano que vem, porque tem que ser 2 anos seguidos. É verdade. E em função da Copa do Mundo, fizeram esse ajuste, esse aperto, tanto é que o Gaúcho, como você bem falou, o Gaúcho fez um turno só, classificava-se os 8 primeiros, depois faz o mata-mata, os outros 4 que estavam ali, que é 12 o número de participantes no Gaúcho, aqueles já ficavam no meio do caminho, só tinha a participação no turno. O Paulista, com 4 grupos de 4, são 16 equipes, também conseguiu fazer mata-mata. O Estadual do Rio, com 2 grupos de 6, 12 times na Série A do Campeonato Carioca, também fez mata-mata. A gente com 10 não conseguiu fazer mata-mata. Então, realmente, foi um pecado que fizeram com o Campeonato Catarinense, o que vão fazer no que vem, porque tem que manter a fórmula. Agora, eu acho também que faltou a participação da televisão. Claro, a NSC nem entrou em negociação, eles negociaram com a Globo lá do Rio de Janeiro, mas será que não era válido ouvir a televisão para saber o que a televisão acha para que o público também assista na TV, nos jogos que serem fora de casa? Qual é o formato que interessa para a televisão também, porque ela que paga o campeonato? Eu acho que faltou ouvir também outras partes. Não ouviram a federação, foram apenas os clubes que decidiram, mas acho que poderia ter ouvido mais gente. A própria imprensa poderia participar também na resolução do formato do Campeonato Catarinense. Ali é a qualidade dos nossos dirigentes, que não raciocinam, não são profissionais, e aí vão tocando a valda valsa e a coisa é complicada. E mesmo assim ainda somos a 5ª força do Brasil, nós somos a 5ª federação. Mesmo assim, fazendo essas lambanças, a gente ainda está bem no cenário nacional. E com essas informações, nós terminamos mais esse Uniesportes desta quarta-feira e voltamos amanhã, falando novamente de Marcílio Dias, Barroso, Itajaí e também dos resultados do Campeonato Catarinense e todos os campeonatos que estão rolando por aí. Amanhã tem Fla-Flu, hein? Vamos ver quem será o grande favorito. Fla-Flu? Amanhã tem Fla-Flu, ai Jesus, hein? Pela semifinal do Carioca, da Taça Rio também. E hoje tem Vasco contra Hoje tem o Clássico da Amizade. Então tá bom. Fora os nossos clássicos no Catarinense também, no Paulista, no Gaúcho, enfim. É a parte boa dos estaduais que são os clássicos. Valeu, Eladio. Um abraço.